Oi, pessoal! Hoje nós temos a segunda parte da revisão de português do terceiro bimestre. Os assuntos que serão abordados serão homônimos e parônimos e concordância verbal. Então, vamos começar aí falando dos parônimos, né? Que são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Nós temos homógrafas, homófonas e os homônimos perfeitos. Vamos um a um. Homógrafas, grafas de grafia, então a escrita é igual e a pronúncia é parecida. A gente tem aí gosto e gosto, concerto e concerto. Temos as homófonas, fonas, a gente já lembra de som, então a pronúncia é igual e a escrita é parecida. Lembrando que sempre o significado é diferente. E a gente tem aí cela com C e cela com S, né? Escrita parecida, troca apenas de uma letra, a pronúncia igual, mas o significado diferente, até porque um é verbo, o outro é substantivo. Essas são as homófonas. E temos os homônimos perfeitos. Mesma grafia, mesma pronúncia, só sobra mesmo significado diferente. Cura, verbo, cura substantivo, verão, futuro do verbo ver, verão substantivo, cedo de verbo, né, do verbo ceder, eu cedo, e cedo advérbio de tempo, banco, instituição financeira onde você vai lá guardar o seu dinheiro, e o banco que você senta, o monte, morro, né, o morro, que é o monte, e temos o morro do verbo morrer. Então, são os homônimos perfeitos, mesma grafia e mesma pronúncia. Parônimos são também palavras que apresentam significados diferentes, mas que são escritas e pronunciadas de forma parecida. No caso dos parônimos, a gente já não tem nada igual, a gente tem algo parecido. Observe que nos homônimos, ora a gente tinha a grafia igual, ora a gente tinha o som igual, até que a gente chegou nos perfeitos, nos homônimos perfeitos, que tinha a grafia e o som iguais. Nos parônimos, a gente não tem nada igual, a gente tem parecido, grafia parecida, fonética parecida, né, que é a escrita e o som, e o significado diferente. Separei alguns exemplos, como absorver e absolver. Observem que a pronúncia é parecida porque a grafia é parecida. Não temos nada igual, né? Uma é com R, outra é com L, significado diferente. O absorver é aquele embeber, fazer desaparecer por incorporação, né? Você frita a batata, mas coloca papel toalha antes, o guardanapo, para absorver a gordura. Já absolver, o dá por inocente, né? Está tendo um julgamento, o réu foi inocentado, então ele foi absolvido. A gente tem cavaleiro e cavalheiro, descrição, descrição, imergir, emergir, mandado e mandato, emigrante e imigrante, e temos vários outros. Na videoaula eu apresentei muitos mais, né? Hoje, como é revisão, eu separei apenas alguns para que vocês, né, lembrassem do que a gente estava falando. Então, assim a gente revisou homônimos e parônimos e chegamos em concordância verbal. A relação estabelecida aí de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Começamos com o sujeito simples. Quando o sujeito é simples, apresentando apenas um núcleo, o verbo concorda com esse núcleo. Em pessoa, que pode ser primeira, segunda ou terceira, e em número, singular ou plural. A menina estudou muito, as meninas estudaram muito, eu gosto de doce de leite, nós gostamos de doce de leite. É muito importante essa questão do pessoa, ok? Não se leva em conta só a questão de singular e plural, porque então poderia ser eu gostamos, porque, né? Aí a gente pensaria aí, eu, primeira pessoa, gostamos, primeira pessoa também, só que a gente tem
uma do singular e outra do plural. Então, a gente precisa estar assim, bem, né, entender bem essa questão que precisa estar concordando na pessoa, primeira, segunda ou terceira, e em número, singular e plural, ok? Sujeito coletivo, a gente sabe, substantivo coletivo, a gente sabe que quando a gente pensa em coletivos, dá a ideia de muitos, né? Mas o verbo fica no singular. A multidão, a gente não lembra de uma ou duas ou três pessoas, a gente pensa na maior galera, não é isso? Mas o verbo é andava, fica no singular. A multidão andava pelas ruas em protesto. O elenco está fantástico. Tem ali o desta novela, mas é o elenco está fantástico. Você não pensa em um ator, dois ou três, você pensa em vários. E mesmo assim o verbo no singular está fantástico. Então, lembrando, substantivo coletivo, verbo no singular. Quando a gente tiver uso das expressões a maioria de, a maior parte de, grande parte de, pode variar. Apesar da gente pensar em plural, né? Porque a maioria você pensa em vários. A maior parte você também pensa em vários. E aí, apesar da gente pensar no plural, a gente pode usar o verbo no plural, mas se usar no singular também estará correto. Grande número dos presentes se irritou. Grande número dos presentes se irritaram. Então, verbo com essas expressões, singular ou plural, ok, ambas corretas. Se o sujeito for representado pelo pronome quem, o verbo concorda com o antecedente. Fui eu que levei. Por que eu levei? Porque concordando com o eu levei. Foste tu que levaste. Levaste, sim, porque no verbo é tu levaste. Foi ele que levou, ele levou. Então, quando tiver o que, concorda com o antecedente. Já quando tiver o pronome quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular, independente de qual seja o antecedente. Fui eu quem afirmou. Verbo na terceira pessoa do singular, mesmo tendo eu ali na frente. Fomos nós quem afirmou. Nós, mas é afirmou, porque tem quem, não é que. Que a gente olha para o antecedente. Quem, terceira pessoa do singular. Na expressão um dos que ou uma das que, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Foi um dos que mais contribuiu. Foi um dos que mais contribuiu. Relembrando, né, que eu falei sobre isso na nossa videoaula, sobre concordância verbal, são muitos itens, né? Então, requer realmente uma atenção especial. Vejam que mesmo na revisão, que a gente já costuma dar uma resumida no assunto, eu não tenho como resumir tanto, porque são vários itens. Uma hora fica só no singular, uma hora fica só no plural, uma hora concorda com o antecedente, uma hora pode variar, pode ser singular ou plural, e eu não tenho como resumir, porque eu tenho que citar item a item. Concordância verbal, um assunto que demanda aí, ó, um empenho daqueles, ok? Sujeito composto. E anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural. Pai e filho concordavam. Pais e filhos devem conversar. Porque o sujeito é composto, dois núcleos, olha aí, pai e filho, como poderia ser 3, 4, né? Mais de um núcleo, sujeito composto. A concordância no plural, no caso do sujeito estar antes do verbo. Agora, se o sujeito vier depois do verbo, tem uma nova possibilidade. Em vez de concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Faltaram coragem e competência. Faltou coragem e competência. No primeiro, faltaram, concordou com os dois, com coragem e competência. No segundo, faltou, concordou apenas com coragem, que era o núcleo que estava mais próximo. Então, temos aí, no caso do sujeito composto, uma diferença. Se ele estiver antes do verbo, uma situação. Se ele estiver depois do verbo, outra situação. Verbo ser.
Caso do verbo ser, essa concordância pode ocorrer entre o verbo e o predicativo do sujeito. Nosso piquenique foram só guloseimas. Foram, sendo nosso piquenique, sim, porque concordou com o predicativo que está no plural, guloseimas. Agora, se o sujeito indicar pessoa, aí o verbo concorda com o sujeito. Gustavo era só decepções. Temos um verbo de ligação, temos verbo ser e temos predicativo do sujeito. Mas por que aí tem que ficar no singular? Porque está concordando com o sujeito, Gustavo. Ok? Então, o verbo ser tem que ter essa atenção aí especial também. Quando o verbo ser indica horas, dias, distância, ele torna-se impessoal e concorda com o numeral. Eram 2:30 da tarde, são 3 horas agora, já é 1h. Eram porque são 2:30, numeral. São 3 horas porque são 3. No caso, já é porque é apenas 1h. Então, deixou o verbo no singular. Quando o verbo ser indica dia, a concordância tem 3 possibilidades. Pode concordar com o numeral, pode concordar com a palavra dia, mesmo ela estando oculta, ou com a palavra dia ela aparecendo. Olha lá, a palavra dia aparecendo. Hoje é dia 10 de maio. Hoje são 10 de maio. Hoje é 10 de maio. São 10 de maio concordou com o numeral. É 10 de maio concordou com a palavra dia, mesmo ela não estando aí. Olha aí bem, né? Quando a gente vê esses casos aí de indicando dia, uma vasta possibilidade, digamos assim, de concordância. São 3 possibilidades. Verbo ser utilizado com as locuções. É muito, é pouco, é bom, é demais, é mais de, é menos de, é tanto. O verbo fica no singular. R$200 é muito para esta bolsa. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, aí o verbo nessas expressões no singular. Último caso, verbos impessoais. Os verbos impessoais, né? Fazer indicando tempo, haver indicando existir, e os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Chover, nevar, ventar, sempre terceira pessoa do singular. Havia muitos copos naquela mesa, o mesmo que dizer existia, aí seria existiam. Mas esse haver aí tem o sentido do verbo existir. Ele fica no singular. Se fosse verbo existir, ficaria no plural. Fiquem muito atentos a isso, ok? O verbo que é impessoal e fica na terceira pessoa do singular é o haver. Se tiver o existir, seria existiam muitos copos. Houve 2 meses sem mudanças. Faz 2 horas que estou esperando você. Já anoiteceu. Né? Indicando aí o fenômeno da natureza. E assim a gente conclui essa segunda parte da revisão dos conteúdos do terceiro bimestre de português, ok? Temos encontro pelo Zoom, mais chances aí da gente conversar sobre esse assunto e eu aguardo vocês, ok? Continuem se cuidando, fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!